Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema O que é censura? A liberdade de opinião e expressão é altamente valorizada no mundo ocidental, mas é ingênuo presumir que a censura é sempre má. Historicamente, os líderes da sociedade assumiram o direito de controlar o comportamento de seus súditos, regulando o fluxo de informação e bloqueando a expressão de opiniões perigosas. O compromisso liberal com a liberdade de expressão tem suas raízes no iluminismo do século XVII e é mais claramente expresso pela primeira emenda, 1791, da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe o Congresso restringir a liberdade de expressão ou de imprensa. No entanto, mesmo em regimes liberais, existem leis para punir aqueles que abusam dessa liberdade, ao expressar opiniões ou revelar informações que o Estado considera inaceitáveis. Essas leis incluem a proteção de segredos oficiais e a criminalização de difamação, obscenidade, blasfêmia e vários tipos de incitação. Em vez de questionar se deve haver censura, a grande questão ética é decidir como e onde impor limites à liberdade de expressão, quando o Estado sabe o que é melhor. Antes do iluminismo, a visão predominante era essencialmente autoritária ou paternalista. As sociedades eram organizadas em hierarquias rígidas, nas quais uma elite governante exercia amplos poderes de censura sobre os governados. Estes líderes determinavam quais tipos de expressão eram permitidos em muitos aspectos da vida, controlando o fluxo de informação segundo seu próprio interesse. Regimes autoritários geralmente suprimem visões e consideravam uma ameaça à sua sobrevivência. Embora essa visão ainda seja comum hoje em dia, o iluminismo trouxe uma nova perspectiva que valorizava a liberdade de opinião e expressão, questionando a autoridade das elites governantes e defendendo a capacidade dos indivíduos de tomar decisões por si próprios. As guerras pornôs. Se a questão da censura é debatida fervorosamente em relação à pornografia, ela também é uma questão controversa e complexa. Tradicionalmente, conservadores morais acreditavam que material sexualmente explícito é prejudicial para a sociedade, ameaçando valores tradicionais, enquanto liberais argumentam que é uma questão de escolha individual e que os adultos devem ter liberdade de produzir e consumir tal material, desde que não prejudiquem ninguém. No entanto, a produção e o consumo de pornografia ainda geram debates inconclusivos sobre possíveis danos, como coerção e a exploração de atores ou o aumento da violência sexual. Recentemente, feministas adicionaram uma nova dimensão ao debate, defendendo que a pornografia violenta ou degradante endossa a submissão das mulheres, tratando-as como objetos sexuais e perpetuando a superioridade masculina. De acordo com essa perspectiva, a pornografia é uma questão de direitos humanos que não pode ser ignorada facilmente. Por outro lado, a censura pode ser vista como uma medida paternalista e benigna para proteger valores e promover o bem-estar moral das pessoas. O Estado, muitas vezes baseado em influências religiosas e culturais, assume o papel de moldar o caráter moral de seus membros e limita a expressão ou a exposição a coisas que podem depravar e corromper esse caráter. Essa visão autoritária pode ser justificada pelo objetivo de proteger uma sociedade conservadora e seus valores tradicionais, transmitidos de geração em geração. Projeto de Lei 2630, de 2020, aborda diversos pontos relacionados à internet e às redes sociais, como a disseminação de fake news e discurso de ódio, a privacidade dos indivíduos e a responsabilidade dos provedores de aplicação. Alguns dos pontos abordados são a criação de diretrizes para provedores de aplicação, a criação do Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, a criação do Fundo para Financiamento da Educação Digital no Brasil, a realização anual do Congresso Nacional sobre a Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O projeto busca equilibrar a liberdade de expressão e o combate às fake news por meio de diversas medidas. As implicações do projeto para o usuário da internet e das redes sociais incluem maior transparência para os provedores, os chamados Big Techs, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório e do combate à desinformação. Em resumo, o projeto busca garantir um ambiente mais seguro na internet. A arte e o censor. A censura é um tema complexo que requer uma distinção clara entre ética e estética.
Oscar Wilde argumentou que livros não podem ser classificados como morais ou imorais, apenas como bem ou mal escritos. O problema com a censura é que pode ter um efeito sufocante na arte, tornando-a monótona. Picasso acreditava que a arte não pode florescer em um ambiente estéril, criado pela censura, e que ela não deve ser proibida a inocentes e ignorantes, mas sim limitada para aqueles que não apreciam a arte. George Bernard Shaw expressou a mesma opinião sobre a literatura, afirmando que a censura atinge o seu ponto máximo quando ninguém pode ler livros, exceto aqueles que ninguém lê. Em sua Reopagítica, John Milton defendeu a liberdade de expressão, argumentando que a excelência dos bons livros só é evidente quando comparados aos livros ruins. A verdade sempre prevalecerá sobre a falsidade em um ambiente livre e aberto, e se o mal for banido, não haverá espaço para apreciar a virtude. Dano, ofensa e a carranca da sociedade. Um dos pilares fundamentais do liberalismo é a autonomia, ou seja, a ideia de que as pessoas devem ser livres para controlar seus próprios destinos e tomar decisões sem interferência externa. Portanto, os liberais tendem a se opor a qualquer forma de paternalismo, independentemente das boas intenções por trás dele. Segundo a teoria clássica do filósofo John Stuart Mill, a liberdade de expressão deve ser restrita apenas se suas consequências forem prejudiciais para terceiros. Em essência, a pessoa tem o direito de pensar, falar e se expressar como quiser, contanto que isso não infrinja o mesmo direito das outras pessoas. No entanto, é preciso encontrar um equilíbrio delicado. Algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras. E com o advento da internet e das redes sociais, surgiram novas formas de prejudicar a reputação ou os interesses de alguém. A acusação infundada de pedofilia contra uma figura pública pode ser um exemplo óbvio de difamação. Mas o que dizer de um jogador de futebol que sofre uma lesão no campo e é alvo de piadas maldosas no Twitter ou em outras plataformas? Nesse caso, o dano causado é suficiente para justificar uma ação judicial? O desafio é estabelecer um limite entre dano real e mera ofensa. No entanto, o que é considerado ofensivo pode ser muitas vezes subjetivo. E, em alguns casos, o medo de represália social pode ser mais eficaz do que a intervenção da lei. Sempre que livros são queimados, no final, homens também são queimados. Heinrich Heydrich, poeta alemão, 1821. O filósofo John Stuart Mill reconhece o papel da censura social na limitação da liberdade de expressão. Ele estava preocupado que essa pressão pudesse ter um controle sufocante e doentio, que promoveria uma cultura de repressão intelectual. E isso desencorajaria o questionamento e a crítica da opinião recebida, impedindo aos intelectuais mais ativos e inquisitivos de se aventurarem em uma especulação livre e ousada sobre temas elevados. O resultado seria uma restrição no desenvolvimento mental, uma intimidação da razão e uma fragilização da verdade. Segundo Mill, a verdadeira opinião seria mantida como um preconceito, uma crença que não é sustentada por argumentos, e a verdade seria apenas uma superstição, agarrando-se acidentalmente às palavras que anunciam a verdade. Porque é impossível uma liberdade de expressão absoluta. A liberdade de expressão absoluta é considerada impossível porque ela poderia levar a consequências negativas, com a disseminação de discurso de ódio, intolerância e a incitação à violência e à discriminação. Esses comportamentos podem ferir os direitos e a dignidade de outras pessoas, o que pode levar a conflitos e a violações de direitos humanos. Além disso, a liberdade de expressão absoluta poderia ser utilizada para disseminar informações falsas ou enganosas, o que pode prejudicar a sociedade como um todo. Por exemplo, em casos de saúde pública, informações falsas podem levar as pessoas a tomar decisões equivocadas que afetam sua saúde e a saúde pública em geral. Assim, a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas deve ser exercido com responsabilidade, considerando o bem-estar e os direitos das outras pessoas. Por essa razão, as leis e regulamentações estabelecem limites à liberdade de expressão, que buscam equilibrar o exercício desse direito com a proteção de outros direitos fundamentais, como a dignidade humana, a igualdade e a não discriminação. Ideia condensada: a moralidade da mordaça. Pois bem, por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!